Fala pessoas, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Misael, trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre múltiplos e divisores, mais especificamente sobre critérios de divisibilidade. Porém, para iniciar, vamos tentar entender primeiro o que é um múltiplo e o que é um divisor, beleza? Então, vem comigo. Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre múltiplos e divisores, mas para melhor entender, vamos tentar contextualizar. Olha só, imagine o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, eu faço 2 vezes 3, certo? Quando eu faço 2 vezes 3, o resultado dessa multiplicação é quem? É 6. O que significa então? Significa que 6 é um múltiplo de 2, ou seja, é o resultado de uma multiplicação por 2. Consequentemente, 6 também vai ser múltiplo de 3. Então, o que é ser múltiplo? Ser múltiplo é ser resultado de uma multiplicação, certo? E aí também pode afirmar o seguinte, que 2 é um divisor de 6. Por quê? Porque se eu dividir 6 por 2, o resultado vai dar exato. Quando você faz uma divisão e o resultado da sua divisão é exata, significa que aquele número é um divisor, certo? Do mesmo jeito que o 3 também é um divisor de 6, certo? Mas vamos tentar entender melhor agora. Quando a gente fala em múltiplos, vamos tentar entender o que são os múltiplos. Múltiplos, basicamente, é você multiplicar. Ou seja, quem são os múltiplos de 2? É 2 vezes 1, que dá 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim por diante. Quem são os múltiplos de 4? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. E assim por diante. Então, múltiplo é você multiplicar. Então, os múltiplos de 2 vão ser da forma 2 vezes n. Os múltiplos de 4, 4 vezes n. E assim por diante. Beleza? Então, ser múltiplo é ser resultado de uma multiplicação. Lembrando que os múltiplos são infinitos. Certo? E o que são os divisores? Divisores é quando você divide e a sua divisão ela é exata. Por exemplo, pega, por exemplo, o número 12. Quantos divisores tem o número 12? Você vai olhar, se eu fizer 12 dividido por 1, dá 12. 12 dividido por 2, dá 6. 12 dividido por 3, dá 4. 12 dividido por 4, dá 3. 12 dividido por 6, dá 2. E 12 dividido por ele mesmo, dá 1. Ou seja, eu tenho, todos esses são divisores. Então, para saber se o número é divisor, você divide. Se o resultado for exato, então é um divisor, certo? Então, esses são os divisores. Vale lembrar o seguinte, existem alguns números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Esses números a gente chama de números primos, certo? São os números primos. Primos não é porque são parentes. Primos vêm de primeiros. São os números que a gente utilizamos para construir outros, certo? Muito em breve a gente vai estar lançando vídeos com mais detalhes sobre isso aí. Critério de divisibilidade por 2, quase que não sai, né? É saber quando é que um número pode ser dividido por 2. Nesse caso, sempre que esse número ele for par. Se for par, dá para dividir por 2. Ou seja, 10, 20, 30, 40, terminou com 0. 12, 22, 32, 42, terminou com 2. Terminou com 4, terminou com 6, terminou com 8, são pares. Então, dá para dividir por 2. Então, lembrando, os números pares são aqueles que terminam em 2, 4, 6, 8 e 0. Se terminar com esses números, são
pares. Então, dá para dividir por 2. Por exemplo, 14.554 e 44. Dá para dividir por 2? Dá. Por quê? Porque é par, terminou em 4, certo? Agora, critério de divisibilidade por 3, ou seja, quando que um número pode ser dividido por 3. Nesse caso, a gente vai olhar a soma dos algarismos. Como assim, professor? Que loucura é essa? Por exemplo, imagine que eu tenho o seguinte número: 729. Esse número dá para dividir por 3? Ou seja, se eu colocar na calculadora ou se eu fizer a divisão, vai dar exato? Para isso, a gente vai usar o seguinte método. Eu vou pegar os algarismos, ou seja, 7 mais 2 mais 9. 7 mais 2 são 9. 9 mais 9, 18. 18 aparece na tabuada do 3? Aparece. 6 vezes 3, 18. Significa, então, se eu tentar dividir esse número aqui por 3, vai dar um número exato. Beleza? Outro exemplo. Eu quero saber agora um número bem alto. 142.371. Esse número pode ou não ser dividido por 3? A gente vai usar a regrinha que a gente acabou de aprender. Eu vou somar os algarismos. 1 mais 4 mais 2 mais 3 mais 7 mais 1. Aí você vai ter 5 mais 2, 7, mais 3, 10, mais 7, 17, mais 1, 18. 18 é múltiplo de 3. Significa que esse número pode ser dividido por 3, vai dar exato. Professor, mas qual é a resposta? A gente não está muito preocupado com a resposta agora. A gente quer saber se dá para dividir ou se não dá. Aí, para saber a resposta, aí você pausa o vídeo, já aproveita e deixa o like e, claro, vai, faz a conta e verifica se realmente vai dar um número exato. Beleza? Quando é que eu sei que o número ele é divisível por 4? É só você olhar os dois últimos números. Por exemplo, eu tenho lá 6.740. Dá para dividir por 4? Olhou os dois últimos? 40. 40 está na tabuada do 4? Tá. 4 vezes 10, 40. Ou seja, significa que esse carinha aí, ele é sim múltiplo de 4. Certo? Ou seja, outro número é 15.042. Certo? 15.042. É múltiplo de 4? E aí, é múltiplo de 4? Sim ou não? Não. Por que não? Porque 42 não é múltiplo de 4. Certo? 42 não é múltiplo. Se os dois últimos números não forem múltiplo, significa que esse número não dá para dividir. Se você tentar dividir, o resultado vai ser um número decimal, ou seja, um número com vírgula, que pode ser um número decimal ou uma dízima periódica, certo? Aí, mais uma vez, você pode pausar o vídeo e tentar fazer a divisão e conferir que não vai dar exato, certo? Dividir por 5, basicamente é só você olhar se termina em 0 ou 5. Terminou com 0, dá para dividir por 5. Terminou em 5, dá para dividir por 5. Por exemplo, 2015, dá para dividir por 5? Dá. Aqui, termina em 5. 4.017, dá para dividir por 5? Não. Terminou com 7, não pode. Se você dividir por 5, vai dar um número decimal. Beleza? E para encerrar, quando é que o número ele é divisível por 6? Basicamente, quando ele tiver duas condições, ser par e ser divisível por 3. Por exemplo, 2016. 2016. Se a gente for olhar, é par. Primeira condição foi. E depois saber se dá para dividir por 3. Como é que a gente faz? A gente aprendeu que para dividir por 3, a gente verifica como? Somando os algarismos, ou seja, é só fazer
2 mais 0 mais 1 mais 6. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 9. 9 é múltiplo de 3? Sim, então esse número ele é divisível por 6. Só por desencargo de consciência, vamos fazer a nossa divisão aqui, para relembrar. 2016 eu quero dividir por 6. 3 vezes 6, 18, sobra 2. Desce 1. 3 vezes 6, 18. Para 21, sobra 3. Desce o 6. 6 vezes 6, 36. Não sobra nada. Ou seja, realmente dá para dividir por 6. O resultado foi 336. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nosso intuito aqui não foi dividir, mas sim saber se dá para dividir, certo? Então, às vezes aparecem muitos exercícios que dizem assim, tal número pode ser dividido por 3, por 4, por 5. Então, é nesses casos que a gente utiliza, claro, para agilizar as nossas contas, né? Então, o próximo vídeo vai ser sobre MMC, MDC, que a gente precisa desses critérios também, beleza? Então, não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo. E se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquela força. E assina toca no sininho para quando a gente lançar vídeo novo, vocês receberem a notificação. Beleza? Então, é isso, pessoal. Fui!